Meus irmãos, boa noite. Nós estamos começando um pouquinho atrasado, porque hoje a gente vai filmar. Muita gente está na festa dos estados, trabalhando na festa. Então, assim, várias pessoas já passaram aqui, me disseram que não vem. Então, a gente vai gravar. Nós estamos hoje com 2 convidados. Eu falei, né? Toda sexta a gente está aqui cheio. Hoje nós temos 2 pessoas tão especiais. E aí mas nós vamos gravar, porque depois a gente coloca no canal da igreja, né? E se a gente se organizar, eles voltam, né? Porque esse assunto dá para falar muita coisa, apesar que a gente vai terminar o livro de Mateus já agora, né? Mas ainda dá para a gente continuar falando. Mas olha, não carece de apresentação, né? Demerval e o Tito, nossos diáconos e professores da EBD. Eles ensinaram durante 4 meses o Sermão do Monte aqui na classe. Nessa classe aqui, né, que funciona aqui no mini auditório, na classe da escola bíblica. Então, assim, eles estão com o assunto na ponta da língua, na mente, né, são excelentes professores. A gente tem recebido muito retorno, né, dessa classe aqui pelo ensino que eles têm feito. O time está desfalcado, está faltando o Herbinho, mas vocês podem saber que eles vão ganhar a partida, mesmo com desfalque. O Herbinho está viajando, aí por isso que ele não está aqui. Tá? Então, meus irmãos, eu quero agradecer muito vocês, tá certo? Se o que quiserem, vai ser um prazer recebê-los. Eu vou orar por eles para a gente começar, tá? Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, reconhecendo que o Senhor é o único Deus, Deus soberano, Criador e sustentador de todas as coisas, e é a Ti, ó Pai, que nós oramos neste momento. Nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de juntos estudarmos a Tua Palavra. Obrigada, Pai, pela vida de cada irmão que está aqui. Abençoa, Senhor Deus, faça com que nós possamos aprender, Pai, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar hoje. E de modo especial, Pai, eu coloco diante de Ti a vida do Demerval e a vida do Tito. Obrigada, Pai, pelo que eles têm sido, Pai, no Teu reino, pelo trabalho, Pai, que eles têm empreendido para o crescimento do Teu reino, Pai. Senhor, e nesta noite eu quero Te pedir, ó Pai, que o Senhor possa ungir os lábios deles, que eles possam falar, Pai, guiados pelo Teu Espírito, para nos ensinar aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Pai, e que a nossa mente, o nosso coração possa gravar, Pai, para que isso nós possamos praticar, Pai, no nosso dia a dia, Senhor, que nós possamos viver, Senhor, amando, Senhor, a Ti, com toda a nossa força, a nossa alma e o nosso entendimento, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus. Muito obrigada. Em nome de Jesus que eu Te oro. Amém. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Nós estamos hoje... A Sara é muito generosa, a gente fez vários elogios aí. Estamos hoje aqui, eu e o Demerval, chama de Dedé, e nós vamos começar. O Sermão do Monte é um trecho da Palavra de Deus muito denso de ensinamentos. Eu até comentei com a Sara agora há pouco, daria para fazer uns 3 encontros desse aqui, se a gente quisesse abordar de forma exaustiva do Sermão do Monte. Está marcado já, né, gente? Mas nós iremos fazer nesse encontro aqui nosso, alguns temas vão ser tratados por mim, outros pelo Demerval, e no meio do caminho os irmãos podem interagir, ficar à vontade para perguntar, para fazer uma contribuição. Estamos aqui no formato de mesa redonda mesmo, para a gente falar sobre o Eu brinquei com o Dedé, fiz um Frankenstein, juntei algumas coisas, mas só para nos guiar. Mas a nossa conversa aqui é mais importante aqui, a fluidez da nossa conversa com relação ao tema. Eu não sei se eu fico em pé, mas eu vou começar, não, porque ele vai filmar, né? Eu vou começar aqui falando, para passar, sobre um panorama geral do Sermão do Monte. Esse é o primeiro tópico daquilo que a gente vai falar para iniciar a nossa conversa sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte que nós vamos estudar aqui é o que está baseado em Mateus, nos capítulos de 5 a 7. Nós sabemos que lá no livro de Lucas, no capítulo 6, há também o que se chama assim. Os autores dizem que é a mesma coisa, com o mesmo
repetidos, né? É o mesmo ensinamento lá em Lucas 6, só que é mais resumido. E há também quem defenda que foi uma outra situação. Nós vamos entender também que esse monte, esse tal de monte que é o do Sermão do Monte, não é uma grande montanha muito alta, não. Ele foi proferido ali ao redor do Mar da Galileia, e pode passar. E nós temos algumas características aqui do Sermão do Monte. Quem proferiu o sermão foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E desse sermão ele fala da sua identidade, quem ele é, ele usa da sua pedagogia e principalmente ele usa da sua autoridade. Nós vamos ver isso inclusive no final. No final do Sermão do Monte, os últimos versículos do capítulo 7 fala da autoridade de Jesus. E o comentário é esse. E as pessoas se espantavam e se maravilhavam, o termo é as multidões se maravilhavam, porque ele falava como quem tinha a autoridade, e não como os escribas e fariseus. Esse é o comentário que fala. Então fala da autoridade de Jesus. Pode passar. Quem foram os ouvintes desse sermão? Pode passar. Os discípulos. Lá em Mateus 5:1, quando inicia o Sermão do Monte, que está aí entre Mateus 5, 6 e 7, né? Fala que os discípulos estavam com ele, e ele subiu ao monte, e ali ele começou a proferir a sua mensagem, e, pode botar, e as multidões. Por que eu fiz essa separação? As multidões, pode citar mais um, está lá no final que eu já falei, começa dizendo que eram os discípulos, e termina dizendo que as multidões se maravilharam. Nos dá a entender que foi uma conversa que Jesus Cristo começou a ter com aquelas pessoas que estavam mais próximas dele, e à medida que ele foi falando, pessoas foram se juntando, até o ponto de que havia multidões ouvindo Jesus nesse sermão, o sermão da montanha. Mais um aí. Jesus Cristo é aquele que fala da sua identidade, pedagogia e autoridade, e quando ele profere o sermão do monte, ele está falando do seu caráter e querendo colocar em nós, na realidade, ali dos seus discípulos e dos seus ouvintes, o caráter que ele tinha, né? Caráter que vem da palavra cara, chara e aiso, né, cara? Que é o conjunto de características que, sendo boas ou mais, distinguem a pessoa. Nós temos o caráter de Jesus. Se nós queremos fazer uma boa medida de se ter, que nós temos para sabermos se temos o caráter de Jesus, é nos medirmos pelos ensinamentos do Sermão do Monte. E Jesus Cristo, do começo ao fim, fala do seu caráter e fala daquilo que ele pede, que ele requer daqueles que o seguem. Também do seu caráter. Pode seguir. Com relação à geografia, que já falei, o Sermão do Monte foi proferido ali na região da Galileia. Aí é um mapa geral ali do que era Canaã, e depois ali Israel para a Judéia, embaixo Samaria e a Galileia mais em cima. Pode clicar mais um. Fazendo um zoom aí maior, ali do mar da Galileia. Ele foi proferido mais ou menos ali na região de Cafarnaum, perto de Cafarnaum, pode clicar. Dando um zoom agora no Google Maps atual, segundo alguns, eu vou ficar em pé, segundo se infere, foi nessa região entre as cidades de Tabigá e Cafarnaum, alguma montanha nessa região. O texto bíblico não especifica o nome da montanha, mas essa região é uma região que é ao lado de um mar, né, um grande lago, o mar que é o Mar da Galileia, não tem grandes montanhas, mas tem alguns morros. Em algum desses morros, Jesus Cristo subiu e começou a proferir a sua mensagem no Sermão da Montanha, e é mais ou menos nessa região. Tanto que, se você for lá em Jerusalém, lá em Israel, eu nunca fui, um dia eu vou, mas nessa região tem a Igreja das Beatitudes. Foi construído nessa região justamente para fazer alusão que foi em algum monte dessa região que Jesus Cristo proferiu essa mensagem. Pode passar? E agora é o roteiro geral que nós vamos conduzir aqui a nossa conversa. Isso que eu estou fazendo agora, já encerrando, é o panorama geral do que é o Sermão do Monte. Aí nós vamos seguir essa sequência. Tudo que tiver de verde aí, eu vou conduzir, e o que tiver de laranja, o Dedé vai conduzir, tá? Então, nós vamos seguir já com o primeiro ensinamento, que são a verdadeira felicidade do cristão, que é tratado com as bem-aventuranças em Mateus 5, de 1 a 12. Vamos falar sobre o testemunho do cristão, né? E é o Sal e Luz, 5, de 13 a 16. Jesus e a Lei, 5, 17 a 26. O novo padrão que Jesus Cristo coloca no seu sermão, do 27 a 48 do 5. E aí passamos para o capítulo 6, como praticar a justiça. Do 1 a 8, aí pula, 16 a 18, porque do 9 ao 15 é
a oração do Pai Nosso, o ensinamento da oração do Pai Nosso. Pode seguir. Vamos falar sobre um tema que chamamos aqui de ambição do cristão, tesouros no céu, tesouros na terra, e também vamos falar sobre a solicitude da vida, aquele texto maravilhoso, olhai as aves do céu, e vai. Por fim, vamos para o capítulo 7, que começa falando sobre julgamento temerário. Jesus Cristo volta a falar sobre a oração, ele fala no 6, ensinando o Pai Nosso, e no 7 ele fala estimulando a oração. E o capítulo 7, já caminhando por fim, só fala sobre a ideia das duas portas, a questão da escolha, né? A porta estreita que conduz a vida, e a porta larga. E fala sobre o compromisso do cristão, que nós chamamos desse termo, compromisso do cristão, quando ele fala dos falsos profetas e fala dos fundamentos, aí que tem lá aquela alegoria, aquela analogia, né, sobre a casa construída na areia e a casa construída na rocha. E por fim fala sobre a autoridade do mestre, nós já falamos um pouco. Esse é o roteiro geral, sem muita demora, porque o tempo é curto e o assunto é denso, longo e maravilhoso de se estudar. Vamos passar aqui para o Dedé, que ele vai falar agora sobre as bem-aventuranças. Irmãos, a gente vai falando, mas os irmãos fiquem à vontade, se quiserem aqui. Muito bem, muito obrigado a Sara pelo convite. Queria pegar esse acho que esse aqui tá. Muito obrigado a Sara pelo convite, e é uma oportunidade maravilhosa estar aqui com os irmãos para aprender mais da palavra do Senhor. Sempre um desafio espiritual, requer de nós sempre a condição de servo, e de que a gente depende sempre da graça e da misericórdia de Deus para estar aqui falando com os irmãos. A semana foi turbulenta, mas sempre é assim. Ela é mais turbulenta quando a gente se dispõe a servir a Deus, porque o inimigo não gosta disso. A gente tem que entender que sempre existe uma batalha espiritual. Como o Tito colocou, nós vamos para o coração do Sermão do Monte, que são as bem-aventuranças. Os irmãos que estão com a Bíblia aí podem abrir. Então nós vamos ter várias formas de metodologia aqui na aula. Eu acho que por isso não vai ser cansativo, porque tem duas pessoas, a hora vai ficar em pé, a outra vai ficar sentado. Mas vamos lá. O versículo 3 de Mateus 5 diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Irmãos, este texto, que é um texto super conhecido, de crentes e não crentes, um texto que é usado, inclusive, por psicólogos, por líderes seculares, tá? Um texto que é usado no dia a dia como jargão, e às vezes nós também não pesquisamos profundamente o sentido do texto e acabamos usando dessa mesma forma. Eu queria dizer para os irmãos que, sempre dando aula em EBD já há muitos anos, indo e voltando, saindo e voltando, que o Sermão do Monte foi aquela lição que mais falou no meu coração. Talvez pela farta, assim, tinha muito material de pesquisa, mas também tinha material de pesquisa quando nós estudamos Efésios, mas é mais doutrina, a gente está acostumado com mais pregações sobre aquilo. O Sermão do Monte falou demais, sabe por quê, irmãos? Porque a gente lia na semana, não sei se deve ter acontecido isso contigo, com o Herbinho também, e chegava e confrontava com a nossa vida antes de chegar aqui, porque ele é muito prático. Então eu estava lendo e pensando, esse negócio que eu estou fazendo está certo? Não. Então ele me confrontava antes de chegar aqui para falar com os irmãos aos domingos, né? E a gente está 2 aulas. A gente dá uma aula gravada e uma aula presencial. A gravada é transmitida. E nessa aula, a Sara iniciou isso também, por orientação dela, existe um esboço. Então, se você desejar, você consegue baixar todos os esboços lá das aulas do Sermão do Monte. Né? O que é um esboço? É o resumo daquela aula escrito em PDF.
Então, tem resumo de 4, de 3, de 5, de 6 páginas da aula que é dada. E quando a gente começou a estudar o Sermão do Monte, a primeira aula do Tito, depois veio essa aula que eu tive a oportunidade de lecionar, o texto é muito rico, tem muitas informações, nós usamos muita referência bibliográfica, usamos o John Stott, o Spurgeon, usamos o Carson, o Hendrickson, e vários outros em todas as aulas, com muitas citações, mostrando, porque eu gosto de mostrar também, porque como nós não somos experts em teologia, é bom pesquisar aqueles que gastaram muito tempo nisso para trazer mais informações. Lutero, né, Agostinho, inclusive, esse Sermão do Monte, ele começa da seguinte forma: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é humildade de espírito aqui? A consequência é que os humildes de espírito têm o reino do céu. Humildes de espírito têm o reino dos céus. E em seguida, bem-aventurados que choram, né, porque serão consolados. Algumas traduções vão colocar a palavra felizes, porque realmente a palavra grega usada aí, né, makarioi, né, é uma palavra que é traduzida por feliz, bendito, recebedor, privilegiado do favor divino, ou quão abençoado. Quão felizes são, poderíamos dizer assim. Seria a tradução mais próxima, tá? E aí nós temos os humildes de espírito. Outras traduções colocam pobres de espírito. E esse versículo é o versículo inicial mais importante, porque é uma escada, tá? As bem-aventuranças, elas não devem ser interpretadas de maneira isolada. O Tito acabou de dizer que Jesus falava aos discípulos. Essa, inclusive, é uma discussão. Essas bem-aventuranças são para todas as pessoas, inclusive as que não aceitaram Jesus, ou só para aquelas pessoas que aceitaram Jesus, que já têm um compromisso, ou que pelo menos estavam seguindo o mestre ali. Então, a maioria dos teólogos vão dizer que essas bem-aventuranças é para o convertido. Tem uma escada de bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. São aquelas pessoas que reconheceram o seu estado de miserabilidade espiritual e por isso puderam pedir o perdão a Cristo e aceitar Jesus. Então, quando se trata aqui de humilde de espírito, ou outras traduções, pobres de espírito, não é pobreza material. Tem uma passagem interessante do Hernani Dias Lopes sobre isso, que ele fala, olha, isso aqui é tão sério que na história da igreja, teve líder da igreja que entendeu que isso aqui é uma coisa material. São Francisco de Assis pregou o materialismo, no sentido de que pobre de espírito é aquele que se despreende das suas riquezas materiais e doa para todo mundo, reparte, porque é dele o reino dos céus. Como se nós pudéssemos comprar um espaço no céu, ou uma entrada no céu, um ingresso no céu, por nossos méritos. Então essa interpretação é equivocada. Jesus não está falando aqui de pobreza material, ele está falando aqui de pobreza espiritual. Todos nós, se não reconhecermos a nossa miserabilidade espiritual, nós não alcançamos graça diante de Cristo. É o exemplo do publicano, tá? E do fariseu. O fariseu chega cheio de justiça própria, conforme o texto de Lucas. O fariseu chega ali dizendo, olha, eu sou isso, sou aquilo, não sou como aquele ali. E o publicano diz, tenha misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou pecador. Então, se nós não reconhecermos a nossa situação de pecadores, nós não alcançamos espaço diante de Deus. Outra coisa interessante aqui, é uma discussão que tem, se isso aqui é pregação de Jesus, ou se é ensino, né? Se é ensino, é didache, se é pregação, é querigma. E, na verdade, sempre Jesus ensina e prega. Então, não podemos dissociar isso aqui. É pregação e também é ensino, tá? E aí, avançando aqui nessas discussões teológicas, o John Stott vai dizer que as primeiras 4 bem-aventuranças tratam do relacionamento do crente com Deus. Esse livro dele, vocês podem ter, tá? Está em PDF, pode ser transmitido para pesquisa, não tem problema, para ensino, para estudo. Nem sei se esse livro é vendido mais, eu acho que não, é um livro antigo, do John Stott sobre as bem-aventuranças. E aí nós entramos na segunda, bem-aventurados que choram. Tem muito mais coisa para falar, mas a gente vai ter que ser um pouquinho mais rápido aqui.
Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Chorar de quê? Que choro é esse? Né? É um choro por conta da situação material que os judeus viviam sob o domínio do Império Romano? Esse choro é um choro por conta das dificuldades materiais que nós temos na nossa vida, dos desafios de saúde, dos desafios financeiros, dos desafios de relacionamento. Será que é desse choro que Jesus necessariamente está falando aqui? Né? Não, esse choro não é qualquer tristeza, mas é um lamento sobre o pecado. O Salmo 119, 136 diz: rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Ezequiel 9,4 diz: o sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Irmãos, as bem-aventuranças vão nos mostrar ao final que nós podemos ser muito felizes, mesmo com muitas dificuldades materiais. Mesmo, inclusive, isso é forte, mas é verdade, porque a gente vê isso, inclusive, nos nossos irmãos. Não estou dizendo que eu tenho essa força, não, mas eu vejo muitos irmãos assim, tá? E quem dá essa força é Deus. Nós podemos ser muito felizes sem saúde. Tem irmãos muito felizes sem saúde, sabia disso? Tem irmãos atravessando o câncer aqui na nossa igreja, que a gente vai visitar e ver. Só Jesus que é capaz de preencher desse sentido de felicidade. Por isso que o Stott chama de contracultura cristã, porque as bem-aventuranças é o inverso daquilo que eu vivi hoje, no dia a dia, no meu trabalho, daquilo que você viveu hoje. Porque a sociedade não prega isso. A sociedade tem outra visão de bem-aventurança, de felicidade, que significa o quê? Passeios, turismo, bom restaurante, boas conversas, clube, bom relacionamento. Esse é o sentido de felicidade da sociedade. Não estou dizendo que a gente não deve fazer isso, até que nós devemos fazer sim, de maneira sempre intencional, para mostrar Jesus. É assim que a gente tem que fazer e viver lá fora. Mas o que Jesus está dizendo aqui o choro é um choro em relação ao pecado. Estudando isso hoje, não lembrava mais disso. Por isso que a gente tem que ler sempre a Bíblia, reler, porque por isso que Deus falou, olha, explica, falou para os judeus lá, coloque na cabeça dos filhos, porque senão vão esquecer. E a gente esquece, a gente não lê e relê. Demos essa aula aqui repetidas vezes. Hoje eu estava lendo isso aqui e falei, poxa, por isso que eu estou meio triste esses dias com a situação do nosso país. Como também, não só a situação, a gente está dando uma aula agora dos profetas menores, que na verdade é um retrato daquilo que nós vivemos hoje. Então, vejam só, nós temos que chorar sim pelo pecado, pedir perdão, mas não só pelos nossos. Chorar no sentido de súplica, de oração pelos pecados dos outros. Tá? A gente não pode perdoar pecado de ninguém. Quem perdoa é Deus. Mas nós temos que orar pelas demais pessoas, não só por nós, nessa situação. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansos, porque herdarão a terra. Já pensou? Ninguém quer ser manso hoje, né? Nós temos hoje várias campanhas que falam conte até 10. Por que contar até 10? Para evitar dar um soco na pessoa, um tapa, né? Deixa eu dizer para vocês, o que mais nos incomoda na vida como ser humano, tá? Baixei um pouquinho aqui antes de direcionar a Deus. É gente. Na sua vida, no dia a dia, o que mais te incomoda é gente. Não é o cachorro, por isso que as pessoas têm muitos cachorros hoje, tá? Não é a falta de dinheiro, não é dívida. O que mais incomoda é gente. Você pode fazer uma autoavaliação. Pode ser na família, na escola, no trabalho. Imagine só trabalhar do lado de uma pessoa rabugenta, que fala mal dos outros o tempo todo. Como é desafiador. E Jesus nos chama para amar a gente, para gostar de pessoas. Esse é o desafio, né? Então vejam só, manso é ter autocontrole. Manso é escolher o melhor para o outro em detrimento de si mesmo. Foi o que fez Abraão com Ló. E depois Ló se deu mal, né? Por conta de Sodoma e Gomorra. Mas manso é o que fez Moisés. Orou pelo povo. Deus falou, vou exterminar e partirei só de você. Manso é ter autocontrole. Outro dia uma colega no trabalho, eu falei isso aqui durante a aula, vou gastar um tempo maior no Sermão do Monte, as outras vão mais rápido. Uma colega no trabalho falou assim,
você sempre é panos quentes, né? Panos quentes é isso, né? A temperatura tá ali, as pessoas estão brigando, você tenta abafar. Porque é isso, nós somos chamados para isso. Somos chamados para ser pacificadores, também para ser manso, né? Pacificador está mais adiante. Então, é o autocontrole, irmãos. Como nós precisamos disso no meio da igreja? Como nós precisamos disso nas assembleias da igreja? Como nós precisamos disso nas reuniões da igreja? Porque nós sempre temos, todo mundo tem razão. Às vezes a minha razão é diferente da sua, o meu olhar para o problema é diferente do seu, mas nós temos que aprender a conviver com a divergência de opinião, ter autocontrole. O padrão é alto, a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus e escribas, e a deles não era baixa não, tá? Nós vamos ver isso aqui, a deles não era baixa não. Então, pode, com certeza, isso é bom, tem que fazer sempre o passo. Só para pegar essa parte aí da mansidão e do autocontrole, né? Que o Dedé está falando, tá desligado? Mas acho que todo mundo ouve, né? Ouve, é só o microfone para tudo. E uma boa definição de mansidão que eu vejo é que a mansidão não é falta de força ou fraqueza. Muitas pessoas podem confundir. Ser manso é ser fraco, é ser pacato demais, então não é falta de fraqueza. É saber usar a força na hora certa, para o motivo certo e para abençoar pessoas. Quando você usa a força para ofender, para agredir, para diminuir outro, isso não é mansidão. Quando você usa a força na hora errada, isso não é mansidão. Então, o controle da força que você tem, seja ela qual for, poder, força física, ou o que seja, isso é a medida da sua mansidão. É o controle da força. Bem, então, abordamos alguns pontos aí sobre a mansidão, né, com base em várias referências. E nós temos aqui, na sequência, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? Porque serão fartos. Esse é um tema também bastante desafiador, tá? Nós até colocamos qual seria o sentido de justiça que Jesus está falando aí, né? Significa fome e sede pela retidão de Deus. Aí a justiça na perspectiva de Deus, tá? A justiça aí não é a justiça que os escribas e fariseus viviam naquele momento. As pessoas foram chegando, né? Jesus começou ali, os discípulos estavam juntos, depois foram chegando as pessoas. Então, qual era a justiça deles? Era uma justiça exterior. Era uma justiça de religiosidade. Tanto é que o Sermão do Monte vai mostrar isso. Que o que vale para Deus é o nosso interior. Claro que se seu interior está convertido, está santificado, o seu interior está assim, o seu exterior vai refletir isso. Agora, não adianta viver uma religiosidade vazia. É por isso que Jesus nos chamou várias vezes sepulcros caiados, né? Bonito por fora, podre por dentro. Só que Jesus falou o seguinte, que a nossa justiça tem que exceder a deles. Porque nós temos que ter o interior e o exterior, porque a gente tem que dar bom exemplo. Somos sal da terra, luz do mundo, isso é exterior, tá? Então isso é muito interessante. Essa justiça aqui é um desejo intenso e insaciável de viver em conformidade com a vontade de Deus. Trata o texto de justiça interior, justiça do coração que se manifesta externamente. Nós vamos encontrar isso na aula do Cássio, do Sermão do Monte, tá? Páginas 23 a 24, Vida Nova, 1978. E tem outros autores também que vão trazer isso aqui. Agora, é claro que o termo justiça semântico, ele é muito aberto, ele envolve muitas coisas. Tem muito cristão hoje, eu não sei se passa isso com você, tá? A gente está tentando trazer também um aspecto prático. A gente conversa com muito cristão. Eu tenho uma amiga que ela é nova convertida, mas ela é nova convertida que já deve ter lido a Bíblia mais do que eu, tá? E a nova convertida de pouco tempo mesmo, eu estou falando de menos de 6 anos, porque ela acorda todo dia às 5 da manhã e ela se envolve em tudo de projeto social. Ela criou um grande projeto social no DF, que faz parte já da rede de educação, e ela coloca Jesus em tudo, ela é super intencional, ela tem muito boas condições financeiras e ela investe nisso no reino. Ela e o marido, os dois converteram não, casados para sempre, não iam em igreja, aquele movimento de um grupo da Assembleia lá no meu prédio, que o pessoal fazia, e ela é revoltada com a injustiça que nós vemos. Qual injustiça?
a injustiça do plano governamental, a injustiça das autoridades, a injustiça daquilo que acontece no dia a dia, da violência, da corrupção, e ela clama por Deus, clama, que a Bíblia ensina realmente nós orarmos pelas autoridades. A Bíblia ensina que não podemos ser conformados com isso. O Velho Testamento está recheado de exemplos dos profetas, da exploração dos pobres, das viúvas, dos juízes corruptos, dos príncipes também, e Deus se revoltou. Deus trouxe justiça com relação àquilo ali, castigou. Só, irmãos, que o mundo jaz no maligno. Não estou dizendo que temos que ser conformados com isso, mas nós temos que saber que a nossa batalha é uma batalha espiritual. Jesus não veio para restaurar a sorte de Israel como no reinado de Davi, para expandir as suas fronteiras e derrotar Roma. Jesus veio para reconciliar o ser humano com Deus, para garantir a salvação da alma, para garantir uma eternidade com Cristo. É claro que nós vivemos o reino de Deus agora que Jesus está presente em nossas vidas, mas esse reino, ele terá um segundo momento muito melhor, que é a segunda parte. Então, porque se nós colocarmos na cabeça, olharmos para fora da janela, o que está acontecendo no nosso país, no mundo, para onde está caminhando a humanidade, e acharmos que está muito ruim e que não pode ser assim, nós talvez estejamos distanciando da Bíblia, porque a Bíblia diz que vai ser assim, que vai ficar ruim, que vai piorar, tá? E talvez no final poucos tenham fé, né? Então a porta é estreita. Há várias interpretações sobre isso. A interpretação é que a porta é estreita, a maioria não vai ser salva. Mateus 7. Mateus 7, inclusive. Mas é isso. Então vamos lá. Bem-aventurados bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso não significa, irmãos, que não devemos buscar justiça. A gente deve buscar, mas deve entregar nas mãos de Deus e orar a Deus, porque nós não temos controle da situação. Deus é o Deus do passado, do presente e do porvir. Ele é o Senhor da história. Deus pode mudar e dar uma paz repentinamente? Pode, mas Ele é o Senhor da história. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente, eu não sei. Então nós temos que buscar viver dentro do controle de Deus, sabendo que Ele tem o controle das coisas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Esse é um texto também muito importante, né? E que não tem o sentido aqui, tá? De necessariamente fazer boas obras para ser salvo, tá? Então, o sentido aqui de compaixão para com os outros, especialmente aqueles que estão em necessidade. Exemplo da parábola do bom samaritano. Isso aqui é importante falar, tá? Exemplo da parábola do bom samaritano. Eu trouxe até uma informação importante aqui, que eu não quero perder de trazer para os irmãos. Essa justiça exterior, ela estava muito presente na vida dos escribas e fariseus, tá? Eles tinham graduação, inclusive graduação da lei, né? 600 e tantos preceitos, aqueles que eram mais importantes, aqueles que não eram tão importantes. Eles sabiam que amar a Deus acima de todas as coisas era importante, mas Jesus, em determinado momento, contou a eles a parábola do bom samaritano, que nós sabemos. Faltava isso. Eles sabiam disso, mas não praticavam, né? Por quê? Eles tinham os samaritanos como inimigos. Então, Jesus nos ensina a sermos misericordiosos. Temos que ter compaixão, sendo benigno até para os ingratos e maus. Da outro lado da face. Às vezes a compaixão hoje não é ajuda em dinheiro. As pessoas têm necessidade de contato, de abraço, de um bom dia, de se preocupar, de ver alguém que se interage com elas, que tem empatia. Jesus tinha muita empatia, teve muita empatia quando viveu aqui, né? Ele entrou na casa de Zaqueu, os outros não falavam, como é que está na casa do publicano? Ele conversou com a mulher samaritana, né? Maria Madalena era pecadora, daquele tipo de pecado que a sociedade traz um julgamento moral maior. Então Jesus não fez acepção de pessoas, e nós temos que ter este cuidado. Isso aqui é muito importante para nós como Igreja Memorial Batista, porque somos uma igreja situada num local da cidade, num local de elite. Somos uma igreja que é situada no local da cidade, que todo mundo chega muito arrumado na igreja, para poder entrar, sentar no banco, assistir o culto. Então, esse é um desafio para nós, para mim e para você. Claro, temos projetos missionários,
Mas um dia pode chegar alguém aqui que não esteja tão bem vestido para entrar lá. E a gente está preparado para isso? Para tornar a igreja mais próxima das pessoas? Ou o estilo da nossa igreja afasta esse tipo de gente? Entre aspas. Né? Pode falar. Eu sempre penso nisso. Uma pessoa naturalmente, sem conhecer a Cristo, ela pode ter esses padrões dentro dela de maneira natural, assim, por exemplo, principalmente uma coisa que me comove muito é essa questão da misericórdia. Ela pode, assim, sem ter o pleno conhecimento, assim, uma pessoa que não professa fé nenhuma e tal, ela pode ter isso. Com certeza. Com certeza, né? Com certeza. Tem muita gente que faz muitas boas obras, né? E nós, como batistas e como crentes tradicionais, nós interpretamos tão seriamente Efésios 2, 8 e 9, principalmente a primeira parte. A segunda a gente esquece. A primeira parte, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós esquecemos a segunda parte. Paulo falou que não tem negócio de obras, não. Eu, como menino, falava isso direto para os católicos lá na escola, porque a gente tinha aquelas aulas de religião. Eu era o único crente na sala. Falava isso, não adianta essas boas obras de vocês, não. Só que, se você busca Deus, você gera boas obras. É uma consequência. Natural. É uma consequência. Né? É claro que o livro de Tiago, que foi a primeira carta escrita, Tiago vai dar muita ênfase às boas obras, tanto é que Lutero nem gostava de Tiago. Tiago chamava Tiago de uma carta de palha. Pode falar, irmão. Não, justamente isso que o irmão falou, que eu ia falar. Essa parte que você falou da transformação interior e a transformação exterior. Ele coloca a transformação exterior, vai ser toda a demonstração disso aí que você falou. É você mostrar que você não se conforma com a corrupção, que você não é conivente com a injustiça, que você demonstra ser uma pessoa misericordiosa e você resplandece a luz de Cristo e você procura ser, você é diferente daquelas pessoas daquele meio. Embora as pessoas digam às vezes, igual eu já ouvi no trabalho, todo mundo tem um preço. Eu disse, não é assim. Não, Cleide, todo mundo tem um preço. Não, aqueles que têm Jesus no coração não têm um preço. Por quê? Porque você está demonstrando a sua diferença daquelas outras pessoas. Então as pessoas começam a olhar, o que ele tem de diferente dos outros? Então assim, é só colocando o que o irmão falou e corroborando com isso, que na verdade Jesus demonstra que a nossa parte exterior vai demonstrar a nossa parte interior. Então, assim, toda essa parte que a gente vai demonstrando de misericórdia, todas as nossas atitudes, vai demonstrar aquilo que nós temos no nosso interior, né? Perfeito. Só para completar, né, boa colocação também, é que essa questão da transformação da parte exterior, inclusive, uma pessoa ela pode até performar, fingir ser alguma coisa. Mas quando a mudança vem do interior para o exterior, ela é genuína, ela é perene. Ela faz parte da vida. A Bíblia nos diz que a salvação em Cristo Jesus muda a nossa natureza. Nós temos agora uma nova natureza, somos novas criaturas em Cristo Jesus. E aí a gente começa a apresentar essas características exteriores de forma genuína. Quando a pessoa não tem, muitas vezes ela apresenta isso de forma performática, vamos dizer assim. Né? Uma capa, exatamente. A Bíblia também trata sobre isso. A diferença é essa, de uma vida transformada de uma vida não transformada. A pessoa simplesmente pode estar por conveniência, etc. e tal, fazendo boas obras, sendo misericordioso, etc. e tal. Mas quando Jesus Cristo realmente transforma a nossa vida, isso é natural. A nossa natureza muda. Graças a Deus. O Hernando levantou primeiro e depois o Celso. Que as bem-aventuranças estão estabelecendo uma relação entre o homem que pratica e Deus que avalia aquilo que é praticado. De modo que todas as bem-aventuranças podem, inclusive, ser olhadas pelos homens como capa, como fingimento, como hipocrisia, etc. Mas o verdadeiro julgador das bem-aventuranças e quem concede a graça em função das bem-aventuranças é Deus. Isso eu falo porque até mesmo dentro da igreja a gente tem um olho às vezes julgador de quem a gente julga quem é e quem não é. Mas o julgamento que Jesus propõe não é o julgamento religioso ou humano, está propondo o julgamento de Deus, que esse inclusive gera muito mais temor, né? Haja vista aquela passagem que os homens dizem que pregaram, que expulsaram demônio,
e Deus fala que nem os conhecia, né? Que é a passagem que eu considero a mais terrível, porque eles só descobrem isso lá, inclusive, né? Antes eles achavam que estavam fazendo a vontade de Deus. Ou seja, podemos estar aqui achando que estamos fazendo a vontade de Deus, chegar lá nem nos conhece, né? Deus nos livre disso, mas o julgamento é de Deus e não dos homens. Eu aprendi a ler a Bíblia com a exegese, né? E é interessante que a gente tem o chat GPT no celular, você fazer a exegese do texto é interessante. Essa parte de misericórdia, verso 7, né, que vocês estão lendo, o termo é eleos, não sei se é eleos que fala assim no grego, mas fala o que diz, misericórdia, compaixão prática que se traduz em ação. Então, ou seja, você tem misericórdia de alguém, mas você não age. Então, não é misericórdia. É o que o Tiago fala. Tiago fala aí. A fé sem as obras é morte. Só para completar a ação lá, e aqui há um entendimento também que esse misericordioso é aquele que age para aliviar a dor do outro, mas não só a dor física, a dor civil, a dor espiritual também, né? No sentido também de se preocupar com o outro, com a salvação, né? De levar a Cristo. É a maior misericórdia que a gente pode ter, né? Levar Jesus para ela. Mas também reconhecer as necessidades, né? Porque a igreja lá no Novo Testamento reconhecia essas necessidades. A gente tem, até nisso a igreja memorial, ela tem se destacado quando essa necessidade se torna evidente, porque a gente não pode criticar a igreja por não estar atendendo a necessidade que é oculta, irmãos. Muitas vezes nós criticamos, olha, essa irmã está passando necessidade e a igreja não faz nada. Às vezes isso não é do conhecimento da liderança da igreja, do conselho diaconal. Então, todas as necessidades trazidas com urgência aí, o pastor Francisco leva e tem sido atendida. Nem tudo isso é divulgado, porque isso não é para ser colocado em outdoor, tempo de preservação à intimidade de cada um, tá? Mas isso a igreja, eu sou testemunha do que a igreja tem feito por conta do cargo que eu estou ocupando agora provisoriamente aí. Mas vamos lá, vejam só, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O salmista fala, lá no Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? Outras traduções, limpo. O crente precisa ser sincero, transparente, livre de falsidade no seu relacionamento. Hoje, o que mais a gente tem hoje são relacionamentos onde as pessoas têm um grau, às vezes, tão claro de falsidade, né? A gente vê isso no trabalho, né? As pessoas falando uma das outras e tal. Essa é a sociedade que vivemos, né? E às vezes as pessoas até escorregam no WhatsApp. Vocês viram essa semana, né? Um desembargador foi falar mal do outro numa campanha política lá em São Paulo e acabou mandando no WhatsApp do cara que ele queria falar mal, ele ia mandar para outra pessoa. E aí, né? Então vejam. A intenção de fazer errado, ele fez o certo. Exatamente. É isso aí. Então, o Cássio vai dizer que o papel do pacificador, o coração limpo, melhor dizendo, o crente precisa ser sincero, transparente, livre de falsidade, como eu coloquei aqui. Aqui cabe muita coisa, né, irmãos? Não só na igreja, mas na família, na empresa. E o que a irmã colocou ali foi muito importante. Foi assim, é possível alguém que não tem Jesus fazer isso aqui? Parte é. Porque o primeiro versículo, humilde de espírito, aqueles humildes de espírito, segundo os intérpretes, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, é aquele que é convertido. É aquele que reconheceu o seu estado de miserabilidade espiritual, pediu perdão e aceitou Jesus. Aí ele começa a pular para o segundo degrau. Qual é o segundo degrau? Esse que a gente está falando aí, ó, chorando pelos pecados. Ele não vive mais no pecado, o Espírito Santo está dentro dele. Ele não pode mais viver no pecado. Ele pode cair, mas ele vai se arrepender. Ele não vai continuar pecando, tá? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aí vai. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores. Agora começou quase a chegar lá em cima, tá? Pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você joga gasolina quando tem fogo, né? Ou joga o extintor, né? Porque às vezes jogar gasolina é emocionante para o ser humano. Tem gente que, de grupo, por exemplo, tem alguns grupos que eu participo, e eu, por necessidade de trabalho, que eu já vi pessoas falando, olha, eu adoro fofoca.
Eu gosto de fofoca, conta pra mim logo o que está acontecendo, eu acordo durante o dia. Essa é a sociedade que a gente vive, tá? Então, e nós como crentes temos que encontrar a oportunidade, a brecha no muro para falar alguma coisa, né? Tem momentos de falar, né, irmãos? O maior desafio para mim é qual é o momento de falar. Passa por isso? Qual é o momento de falar? Então, eu oro a Deus, Senhor, tem hora que a pessoa está falando, eu estou olhando para ela, mas não estou prestando atenção em nada que ela está falando. Eu desenvolvi essa habilidade. Eu estou orando pedindo a Deus, Senhor, me dê a oportunidade de falar para essa pessoa. Porque, às vezes, é só a gente que ela vai ter aquela oportunidade. Ela não convive, ela detesta esse ambiente aqui de igreja. Para ela, isso aqui, ó, exploração das pessoas, tá? Isso aqui é só por dinheiro, explora as pessoas. Muita gente tem esse pensamento, né? Tem esse pensamento. Dízimo, você dízimo, como é que é isso? Você está ficando doido, né? Então, as pessoas não compreendem a fé. Não compreendem a fé. E a gente tem que orar a Deus pedindo uma oportunidade. Então, o Espírito Santo toca, ela muda também, olha, rapidamente. Eu estava caminhando essa semana agora com um colega, que estava 3 dias sem dormir. E eu encontrei com ele. Eu ia ligar para ele. Ele ia ligar, melhor dizendo, para mim. E eu liguei na hora que ele ia ligar para mim. Ele tinha uns 4 meses que eu não conversava com ele. Eu fui andar com ele no parque de Águas Claras. Ele falou, tem 3 semanas, tem vários dias que eu não durmo, estou numa situação muito ruim. Aconteceu um episódio com ele no trabalho, uma coisa rotineira que pode acontecer. E ele não dormia por isso, era um cara bem equilibrado e tal, estava mal. Aí eu fui falando, eu mudei, a gente caminhou mais, deu mais volta, chegou um momento que, Deus, não, aí ele falou, agora você complicou minha vida, você falou de Deus, cara, eu sou ateu. Como é que agora a minha vida está pior ainda, porque você disse que para resolver eu tenho que ter Deus. Ele pelo menos é muito coerente, ele raciocinou bem. Aí eu falei para ele, você acertou. Realmente sua situação está pior do que eu imaginava. Agora eu tenho uma notícia boa para te dar. É mais fácil, às vezes, um ateu se converter do que um agnóstico, do que aqueles que tanto faz ou não a existência de Deus, do que aqueles que estão mornos. Eles, quando se converte de verdade, né? Converte de verdade. E Deus dá fé. Aí eu fui falando com ele, é uma questão de oração. Tem que ir falando, né? Então, assim, mas esse é o nosso desafio. Ser pacificador, tá? Agora, é o próximo. Pacificador, porque serão chamados filhos de Deus. Esse é o nosso desafio, irmãos, pacificar. No meio da Igreja Memorial Batista, nós precisamos de mais pacificadores a cada dia. É uma igreja grande, o irmão Alencar está aqui, sempre eu pergunto o número para ele, né? 2.000 e tantos membros, crescendo, pessoas que vêm de outras igrejas, que estão vindo para cá pela seriedade, pela doutrina, a EBD está lotada de gente, isso é difícil, tem igrejas que não tem escola bíblica dominical, tá? Tem pessoas vindo de outras igrejas, tem gente que inclusive vem para cá, frequenta só a escola bíblica, que é a porta de entrada, a escola bíblica ou crescer, né? Muitas vezes é a porta de entrada. Então, nós precisamos de pacificadores, são pessoas que têm uma cultura organizacional de igreja diferente, pensa diferente. Então, a gente tem que ter paciência, sabedoria, né? Ensinar a cultura da igreja. Então, tudo isso é desafio para nós todo dia. Sobre essa questão da pacificação, às vezes eu tenho uma opinião um pouco controversa sobre isso. Porque, às vezes, as pessoas vivem uma falsa paz. Eu vejo muito isso no ambiente familiar. As pessoas não conversam, as pessoas não expressam muitas vezes aquilo que está incomodando. E às vezes, quando alguém vai, até no ambiente de trabalho também, questionar algo, reclamar algo, as pessoas, não vamos falar sobre isso. E bota sujeira debaixo do tapete. Eu acho que a gente tem que ser pacificador para limpar a sujeira do tapete e não para esconder. Então eu vejo que muitas famílias, filhos se afastam, se desestruturam por falta de conversa, falta de verdade. Eu acho que nós temos que ser pacificadores na verdade. E nem que isso implique em confrontar, né? Então, para mim, pacificação é você ser firme quando precisa, é você falar a verdade e não ficar só escondendo aquilo que está errado, né? Então, e a questão da fofoca, eu entendo que às vezes você fala do outro, não é nem por mal, para falar mal, mas é você reconhecendo a existência do outro, né?
Então, é outra coisa que eu sinto muito hoje nas famílias e no ambiente de trabalho. Ninguém mais fala de ninguém assim, de uma maneira de que se preocupa com o outro, né? Então, você fala, poxa, eu estou percebendo o fulano um pouco triste, estou percebendo que o fulano está chateado, vamos fazer alguma coisa. Então, as pessoas às vezes não são vistas. Você sai e entra do lugar, ninguém vê você, ninguém vê o outro, ninguém se preocupa. Recentemente teve um caso de uma moça que morreu no ambiente de trabalho, dentro da sessão, e ninguém percebeu. Foram ver o corpo 5 dias depois. Digo, gente, o que é isso? Que indiferença é essa? Então, assim, às vezes não falar do outro não pode ser indiferença e nem omissão diante do comportamento do outro. Então, só esses pensamentos. Eu não sei o nome da irmã, queria. Isabel. Ah, Isabel. Desculpa, Isabel. Mas vou só queria falar que justamente isso que a irmã está colocando também é tratado no Sermão do Monte, mais no final do capítulo 5, e é justamente isso que a irmã está falando. A pacificação está em confrontar. Existe uma parte do Sermão do Monte que justamente trata sobre como tratar os conflitos entre irmãos, como é que nós devemos tratar. E confrontar é diferente de afrontar. É bom fazer essa diferença. Pessoas tem gente que tem muita facilidade de afrontar. Gosta de procurar alguém para aí eu jogar gasolina, né? Vê que tem um problema, você vai agressivo. Mas o confrontar é você não só medir, é ir atrás de resolver o problema e fazer isso com sabedoria, com paz, com amor ao próximo. E isso o Sermão do Monte também trata, bem colocado aí pela irmã. Eu esqueci de falar, né? Jesus, ele deu aqui uma aula de metodologia, porque as bem-aventuranças é como se fosse a introdução do texto, depois ele vai destrinchando mais para frente, tá? Vamos lá, só para a gente finalizar aqui. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa perseguição vem por conta dessa conduta anterior. Dessa vivência anterior. A perseguição ela vem por isso, porque a pessoa atingiu um grau de maturidade espiritual que ela incomoda, tá? Durante as aulas aqui nós falamos isso, né? Todos nós aqui na caminhada cristã, nós sabemos o momento que a gente está melhor espiritualmente ou mais fraco espiritualmente. O irmão sabe, a irmã sabe, né? Eu sei, teve momentos na minha vida que eu passei num grande desafio de pessoas provocando e tal. Parece que eu estava andando sobre as águas sem afundar, quando Pedro estava olhando só para Jesus. Estava entrando no ouvido e saindo do olho. Agora teve um momento que um probleminha desse tamanho, uma coisinha pequena, pá! Aí eu, puxa, mas não é assim. Na hora vem, o Espírito Santo fala, não é assim que a gente tem que fazer, né? E aí, irmãos, eu não sei, eu acho que o único remédio que tem, os irmãos, é oração todo dia, leitura da palavra todo dia, comunhão, para a gente ficar andando mais sobre as águas, né? Para aguentar passar as tempestades, não tem outra. E aí a gente vai ser perseguido, é perseguido, olha, aquilo ali só fala de Jesus, aquilo ali não vai ter promoção porque é evangélico, não vou votar em você porque você é evangélico, ou tem uma disputa de um cargo institucional. Tem vários que já falaram assim, para mim foi coerente. As pessoas falaram, você não vai se votar? Eu falei, não, vou pedir o voto e respeito a posição dele em questões. É isso, porque você viveu, por quê? Porque você, se você for eleito, você não vai ter o mesmo olhar para alguns direitos, para muita coisa é direito, e muita coisa vocês sabem que não é direito, né? É um estilo de vida diferente que contraria a palavra de Deus, e você tem que manifestar a sua fé e dizer o que você pensa. E vamos lá. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Agora vejam, quando por minha causa vos injuriarem. O apóstolo Pedro fala isso lá na frente. Os discípulos da apóstolo ouviram isso aqui e eles aprenderam isso, né? No decorrer da história, eles aprenderam isso, sofreram. Deve agora. Antes de pegar do 13 a 16, eu quero frisar o 12. Essas bem-aventuranças demorou mais, porque de fato, digamos, é o centro, é o coração do Sermão do Monte. Mas é muito bom a gente ter destrinchado de forma mais detalhada. Mas o 2, quando diz assim, regozijai-vos e alegrai-vos, né?
há não muito tempo, uma irmã me procurou na igreja para falar sobre perseguição a cristãos e tudo mais, e revoltados. A palavra de Deus não nos diz alvoroçai-vos e revoltai-vos quando vos perseguirem. Jesus Cristo nos ensinou, regozijai-vos e alegrai-vos. Quando, vamos ver aí o 12, porque é grande o vosso galardão, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Ele diz isso logo depois de falar de perseguição. Então, a perseguição é ruim, a gente tem que nos precaver, tem que ter cuidado, a gente tem que, vamos dizer assim, a gente não pode ficar omisso a uma perseguição, claro, obviamente, mas a perseguição é fruto de que o Espírito Santo de Deus está agindo em nossa vida, que Ele transformou a nossa vida e que as bem-aventuranças são reais em nossa vida. Então, calma, estamos sendo perseguidos, calma. Jesus Cristo diz, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Isso tudo aqui vai passar e vamos ter um galardão. Só que Jesus Cristo, depois que fala de tudo isso, começa a falar das bem-aventuranças, ele começa a falar do que eu chamo de influência do cristão, que é do Mateus 5, de 13 a 16. Ele vai usar duas metáforas, aqui vamos ser um pouco mais rápidos. Pode passando aqui. Sal da terra, nos chama de sal da terra, vós sois o sal da terra, e luz do mundo. Pode passar. Primeiro vamos falar das funções do sal, para sermos aqui bem rápidos. Os irmãos podem interagir, tá? Eu vou tentar ser rápido, porque como falamos no começo, o assunto é muito denso e teríamos 3 encontros desse aqui para a gente. Então, o sal tem várias funções que nós conhecemos, né? Que é temperar, preservar, purificar. A gente pode utilizar o sal de várias maneiras. Mas quando Jesus Cristo nos chama de sal da terra, Ele está dizendo que nós somos aqueles que dão gosto a essa terra. E quando eu falo disso, quando eu leio esse Cristo sendo a própria salvação, Ele fez questão de se batizar. E nós conhecemos essa história, né? É relatado não só em Mateus, um pouco antes aqui do Sermão do Monte, é relatado em Marcos. Nos Evangelhos é relatado que Jesus Cristo procurou João Batista, que era seu primo, precursor de Jesus, pediu para ele batizar. Ele entendeu que não deveria batizar, mas como eu não posso nem desatar, né, as tuas sandálias, Senhor, e vou lhe batizar. Ele disse, não, eu quero me batizar. Ele se batizou para nos dar um exemplo. Nós conhecemos essa história. E quando isso aconteceu, o relato bíblico diz que o Espírito Santo desceu em forma de pomba e disse o quê? Em que me comprasse. Jesus deu prazer a seu Pai ao fazer aquela atitude. O Pai do céu olhou para a terra, viu Jesus e disse, que gosto eu tenho na vida do meu filho Jesus que está lá. E quando Jesus Cristo nos chama de vós sois o sal da terra, você lembra que é aquilo que a gente falou no começo? Que Jesus Cristo quer colocar em nós o caráter dele. É a mesma coisa que deve acontecer com a gente. E muitas vezes eu me vejo perguntando, Dedé, será que Deus está olhando do céu para a minha vida e está dizendo assim, esse é Tito, meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer? Será que Deus pensa isso de nós? Será que nós estamos dando sabor a essa terra através das nossas atitudes? Podemos passar aí. Então, o sal ele era utilizado em vários ritos. Aqui eu queria falar isso com mais detalhe, mas não vai dar tempo, né? Eles eram nos ritos de sacrifício. Eliseu usou sal também para purificar uma fonte de água. Isso está relatado lá em 2 Reis. Pode passar, meu irmão, vamos seguir em frente para a gente ser mais rápido. Nós temos exemplos bíblicos de pessoas que deram esse gosto, temperaram a terra. Só que lembrando, o exemplo de Noé. Noé andou com Deus e encontrou graça aos seus olhos, está lá em Gênesis 6. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Tiago 2 relata isso, em Gênesis 18 diz isso. Lá em Gênesis 18, a palavra de Deus é assim, ocultarei eu alguma coisa ao meu servo Abraão, né? O relacionamento que Deus tinha com Abraão. Moisés achou graça aos olhos de Deus. Eu gosto muito desse texto, repito muito esse texto, porque eu gosto muito desse texto. Êxodo 33, eu acho a vida de Moisés, claro, teve as suas imperfeições, mas em Êxodo 36 é quando o povo, 33, é quando o povo peca no 32, constrói o bezerro de ouro. Ele desce da montanha, do monte, com as tábuas da lei, joga, quebra, vai ter que voltar e tudo mais. E aí o Senhor confronta Moisés e diz assim, Moisés, esse povo é mau, é idólatra. Eu livrei eles do Egito e eles fazem isso, idolatria. Portanto, eu vou contigo, porque achei graça aos teus olhos. O Senhor tinha achado graça aos olhos de Moisés, achava graça nos olhos de Deus. Deus, em outras palavras, né, que essa expressão é um pouco difícil de entender.
Moisés estava bem na fita com Deus. Mas o povo não. Ele disse assim, com esse povo eu não vou. Eu vou contigo, Moisés, mas com esse povo eu não vou. Vou matar esse povo. E aí o que é que Moisés diz? Senhor, eu estou bem na fita, não. Moisés, grande líder que era, eu acho isso fantástico. Ele diz assim, Senhor, se não é para ir conosco, como saberão que nós somos povo teu? O que é que adianta a terra prometida se não for com a tua presença? É a tua presença entre nós que garante que nós somos povo teu. Se não é para ires conosco, risca o meu nome do livro da vida. Isso é um líder, né? Mata a bola no peito e diz assim, é comigo, eu vou resolver. Mas Moisés dava graça, no meio daquele povo idólatra, ingrato. Naquele momento já tinha saído da terra do Egito, a água amarga transformada em água doce, milagres acontecendo, maná do céu, e ele ingrato ali, mas Moisés era quem estava dando graça. Josias também fez o que agradava a Deus, está em 2 Crônicas 34, 1 a 2. Podemos seguir aqui. Jesus, né, deu prazer ao Pai, é o que eu falei lá do batismo, esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Mas aí o texto fala que se o sal perder a sua eficácia, for insípido, né, ele é irrecuperável. Como lhe restaurar o sabor? Ele é inútil para nada mais presta. Ele é condenado ao descarte, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O sal sem gosto não serve para nada. Nós precisamos sim dar gosto a essa terra. Jesus Cristo nos chamou os discípulos e nós tomamos para nós como discípulos de Jesus que hoje somos. E nós somos sim o sal da terra. Né? Então, existe essa questão do sal perder o sabor, fala nos 3 livros sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Em Hebreus também fala sobre a impossibilidade da restauração do sal. No próximo domingo já está no boletim, o pastor vai pregar sobre a igreja de Laodiceia e também é um exemplo. Domingo de manhã está uma pregação lá, eu já vi sair o boletim, né, que é sobre a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, de 15 a 16. Fala sobre isso, sobre a falta de gosto. No caso, porque não é esse quente, nem frio, é esse quente. Pode seguir, meu irmão. Então, o sal pode perder a capacidade de preservar, de conservar. Falo da igreja de Éfeso, né, que deixou o primeiro amor. O sal pode perder a sua pureza, o pecado original lá em Gênesis 3, como já falamos. Sansão, que quebrou o mandamento, pode seguir. Mas também tem a outra comparação, a outra metáfora, que nós somos a luz do mundo. Então, sal e luz. Pois sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, debaixo do velador, e alumia todos os que encontram na casa. Eu acho muito interessante as metáforas de Jesus, as comparações de Jesus, porque elas são muito precisas. Irmãos, por coincidência, eu sou engenheiro eletricista. Não existe lâmpada de trevas. Uma lâmpada, ela sempre vai gerar luz. Conceitualmente, as trevas nada mais são do que a ausência de luz. Onde tem luz, as trevas precisam. E se nós somos a luz do mundo, e aí? Onde nós estamos, as trevas precisam se dissipar. Nós precisamos brilhar. No final do 16 vai dizer, assim resplandeça a vossa luz. Tem mensageiro de brilho? Tem, né? Conhece esse texto? Conhece esse texto, né? Como é que diz? Mateus sempre diz esse texto. Diz aí, ela diz aqui, né? Assim resplandeça a vossa luz. Então, nós somos luz, nós devemos brilhar, resplandecer a luz de Cristo. E a luz, a origem da luz está no próprio Deus. Se você pegar o texto inicial da palavra de Deus, no início, né? Bereshit bara Elohim, et Hashamayim, ve'et haaretz. O que é isso? Oi, irmãos, meus colegas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Aí mais à frente, no 3, diz esse trecho aí, ó. Vaiomer Elohim, Yahi, Oro, Vaiahi, Oro. O que é que significa isso? E diz Deus, haja luz e houve luz. Então, o Senhor criou a luz está nele. O texto bíblico diz que o povo vivia em trevas e via uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, sobre a sombra da morte, raiou uma luz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1:4. João 1, de 1 a 12, eu peço quando é mais criança assim, para decorar quem faz o crescimento cristão. Né? Decora aí, de 1 a 12. João 1, 1 a 12. Se você consegue decorar João 1, de 1 a 12, você conta a história da salvação bem rápido. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo
Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, Jesus Cristo é a própria luz. A luz estava na origem, no Gênesis, com Deus, só que Jesus estava lá também. E nós devemos resplandecer essa luz. Assim resplandeça a vossa luz, que é Mateus 5,16, que é o final desse trecho. Irmãos, essa deve ser a influência do cristão. Jesus Cristo aqui está nos ensinando. Vocês precisam dar gosto a essa terra, vocês precisam brilhar nessa terra. Porque vós sois sol e luz do mundo. Tentei ser rápido, irmão, mas os irmãos podem interagir. Se não der para a gente terminar o sermão do monte, não tem problema. Você começou falando que Deus tinha prazer em Jesus, não custa lembrar que ser usado por Deus não significa que Deus tenha prazer em você. Inclusive a Bíblia cita várias pessoas que foram usadas por Deus, mas Deus não tinha prazer. Não, só pessoas, até jumento. Isso. Deus não tinha prazer. Até jumento foi utilizado. Então, a gente tem que tomar cuidado em achar que o fato de estar sendo usado por Deus significa que está sendo aprovado. Quando na verdade, assim, é surpreendente como é que Jesus, sendo Deus, conseguiu resumir em sal e luz algo tão profundo, né? Perfeito, irmãos. Então a função da luz, eu vou passar mais rápido aqui, é ser vista, dissipar a escuridão, guiar, tornar visível, brilhar. Pode seguir, meu irmão. E aí também um comentário sobre a missão de Israel com relação a ser luz para o mundo, que houve isso no passado, era o povo escolhido, e foi transportado para a missão do crente. É o povo que agora brilha nesse mundo e precisa trazer gosto e luz nessas trevas. Eu acho nesse mundo, eu acho muito interessante, só para terminar de falar de luz, o Celso já levantou a mão para falar, 1 João 1,7. É bom meditar nesse versículo, né? Principalmente em tempos de crise e tudo mais. Quando diz assim, mas se andarmos como ele na luz está, aí sim temos e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É andar às claras, é confrontar, vai chegar nesses pontos aí. Quando a gente anda na luz, quando a gente não precisa, o crente não precisa e não deve andar na escuridão, nas escondidas, mas andar na luz, porque nós somos a luz do mundo. Amém? Vamos seguir então mais para frente agora. Esse trecho aqui, que o Dedé vai começar falando, depois que tem outra parte, desafiadora, Jesus Cristo começa a falar da lei. Então mais uma aí, para dizer assim. Eu gosto de usar essa figurinha aqui, eu usei bastante, podia usar outra, né? E eu até perguntei no dia lá se alguém conhecia. Alguém aqui conhece esse cidadão aí? Não? Então, por favor, você sabe quem é? É um atleta olímpico. Isso. Tiago Braz se chama aí. Um atleta olímpico que ganhou medalha de ouro numa competição de salto em altura. A partir desse momento, quando Jesus Cristo começa a falar da lei, eu me lembro desse tipo de esporte. Por quê? Porque esse esporte ganha quem salta a maior altura. À medida que você vai saltando, você tem que elevar o sarrafo. Não é isso? Jesus Cristo, a partir daqui, começa a elevar o sarrafo dos discípulos para ele. E aí ele vai utilizar várias vezes uma expressão. Ouviste o que foi? Eu, porém, vos... A partir daí ele vai usar bastante isso. Ouviste o que foi dito lá no passado? Eu, porém, vos digo. Ele traz para aqueles homens, que naquela época eram hebreus, né? Eram judeus, eles viviam lá ao redor da Galileia, desafios. Olha, vocês conhecem uma lei. Eu quero trazer aqui uma lei mais sublime. Eu não vim revogar. Né? E é isso que nós vamos falar agora. Vou passar para o Dedé. O texto, meus irmãos, de agora é Mateus 5, 17 em diante. Eu vou ler do 17 ao 20, que é a introdução do texto aqui. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou um tio, as menores letras aqui, eu traço de um alfabeto naquela época, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Esse texto é muito bom. Jesus fala, não penseis que vim revogar a lei. Já estamos numa fase aqui do ministério de Jesus que já estava gerando uma tensão, tá? Ali com os judeus. Já estava gerando uma tensão e essa tensão vai aumentando, né? Vai aumentando. Quem observa essas palavras de Jesus tem dificuldade
uma interpretação literal, ao olhar o ministério de Jesus e o que o Jesus fez no sábado. Como é que Jesus disse que veio cumprir a lei, se ele fez muita coisa diferente do que está na lei? Quebrou Né? paradigmas. A gente vai chegar lá, Então, o que Jesus está falando aqui? É por isso que é muito interessante. Isso aqui gerou, né, com certeza naquele momento ali, sem a presença do Espírito Santo ainda nas pessoas, gerou mais confusão ainda. Mas Jesus, ele vai explicar depois muitas coisas que ele está falando nessa parte inicial, mas nós já vamos entrar aqui. Então veja só, Jesus está falando que veio cumprir a lei. Entre os teólogos, há discussões sobre isso aqui, tá? Sobre qual é o sentido principal que Jesus está falando aqui. É certo que Jesus não está falando aqui de justificação ainda, tá? Ele não tinha ainda morrido e ressuscitado, tá? Podemos até enxergar isso na perspectiva mais ampla, mas estritamente, Jesus não está falando ainda de justificação, porque nós sabemos que a lei aponta para Cristo. Paulo fala isso aos Romanos. Esse é o principal sentido dessas palavras de Jesus aqui, tá? Porque eu vos digo, né? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Na verdade, eu vim cumprir. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. Essa palavra de Jesus aqui, segundo o Spurgeon, Charles Spurgeon, explicando os sermões do Spurgeon sobre o Sermão do Monte, ele ensina que o homem que entende as posições relativas da lei e do evangelho tem as chaves da situação na questão da doutrina. Quem entende as duas alianças é um teólogo. E isso é sem dúvida verdadeiro. O relacionamento da lei comigo e como ela me condena, e a relação do evangelho comigo, se eu nele creio, ele me justifica. Esses são dois pontos que todo cristão deveria entender claramente. Então, Jesus quando diz, eu vim cumprir a lei. Espera aí, como é que você veio cumprir a lei? Você está fazendo várias coisas que nós não toleramos, que diante da lei isso é errado, né? Curar alguém no sábado, mandar sair com objeto no corpo, né? Colher espigas, muitas coisas. Que negócio é esse? E depois ele ainda fala, ó, porque na verdade, até que o céu e a terra passem, nem o i ou o tio jamais passará da lei. Que negócio é esse? Você fala uma coisa, mas parece que você não está vivendo essa coisa, Jesus. Você que é a pessoa, né? Então muitas dúvidas podem ter surgido naquele momento ali, que Jesus falou essas coisas aqui. Irmãos, veja só, nós tínhamos naquele ambiente, só para que os irmãos tenham conhecimento, porque isso aí é falado em outras lições do Sermão do Monte, aqui a gente não está tendo como explorar tudo, tá? Os rabinos, eles dividiam a lei em 613 mandamentos. Consideravam que 248 eram de caráter positivo, 365 negativo. E faziam debates acerca dos mandamentos mais pesados e mais leves. Por exemplo, consideravam a regra de Deuteronômio 22:6, que trata de um hábito, como o mais leve mandamento, 22:6, Deuteronômio. No entanto, o mais pesado e o maior de todos foi exposto na pergunta sobre identidade, respondida por um escriba, lá em Lucas 10:27, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Só que em seguida Jesus conta a parábola do samaritano e quebra o sujeito. Porque os escribas e os fariseus conheciam o principal mandamento, mas não toleravam ajudar o samaritano que estava no meio do caminho. Então, primeiro ponto aqui, irmão, Jesus veio cumprir a lei porque o Velho Testamento aponta para Jesus, tá? E tem algo aqui muito importante sobre esse texto. As Escrituras apontam para Cristo, tá? As Escrituras apontam para Cristo. E o Velho Testamento, a lei aqui no sentido, não é só o Pentateuco, não são somente os 5 primeiros livros da Bíblia. A gente tem essa referência, inclusive em outros textos da Palavra de Deus, né? Leis ou os profetas constituem uma maneira de se referir a todas as Escrituras do povo de Israel. A gente encontra isso lá em 1 Coríntios 14:21, a lei se refere a Isaías,
Isaías é um profeta, um livro profético, não é Deuteronômio, não é Levítico. A gente encontra isso em Romanos 3,19, a referência à lei se remete a uma série de citações de salmos, né? Em Romanos 3,19. Então, quando Jesus fala, eu vim cumprir a lei, ele veio cumprir tudo que eles conheciam ali acerca do Velho Testamento. Ora, Isaías disse claramente o que ia acontecer com Jesus, né? Miqueias falou a cidade exatamente onde ele ia nascer. Então vejam, Jesus veio cumprir a lei, porque o projeto de Deus, lá em Gênesis 1:9, já era de resgate da humanidade, porque a cabeça da serpente ia ser pisada, né? Não é isso? 3:15. Concordam com isso? O Cássio, ele vai trazer isso claramente no seu livro. Ele fala, olha, o que Jesus falou aqui, na visão dele, é exatamente isso. Eu vim cumprir. Por quê? Porque o Velho Testamento aponta para Jesus. A velha aliança aponta para a nova aliança. Tá? Então é isso que ele vai dizer. Ó. Jesus veio cumprir. O Velho Testamento está anunciando. Ele vai vir o Messias, vai vir o Salvador, vai vir aquele que vai resgatar o homem do pecado. Assim como por Adão veio o pecado ao mundo, por Jesus veio a solução. É o que o Paulo vai dizer lá em Romanos com outras palavras. Então é esse o sentido. E porque o fim da lei é Cristo, né? Eles vão citar isso, que é Romanos 10, 4 e 3 e 20. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, claro que essa escritura veio depois, né, dessas palavras de Jesus. Estamos falando de uma carta aqui de Paulo aos Romanos. Agora, o outro sentido é que Jesus cumpriu a lei de Moisés. Jesus foi o único que cumpriu a lei de Moisés. Integralmente. Porque aí a gente vai entrar em outro debate, que é o debate de lei cerimonial, tá? Que é o debate de lei no sentido moral, tá? Que é aquilo da lei que ainda precisava existir e aquilo que foi só para aquele tempo. Aí a gente entrar nesse outro debate, né? Então, pode falar. Jesus cumpriu a lei que ele mesmo criou. Sim. Porque Jesus é Deus. Perfeito. Então, obrigado. Jesus veio cumprir a lei e ele foi o único que cumpriu. Sabe por quê? E aí vem os comentários. Os escribas e fariseus, o cumprimento era exterior. Mas mais adiante, a gente vai ver no juramento, não vai dar tempo ver aqui hoje. Eles tinham graduação de juramento. Alguns juramentos você podia descumprir na lei deles, na lei dos escribas e fariseus. Depende se você está mirando no templo ou mirando em Jerusalém. Então você podia mentir. Eles, na lei deles, naquilo que eles deram de interpretação e de tradução para a lei de Moisés, eles criaram preceitos que eram impossíveis de serem suportados pelas pessoas. Só que Jesus cumpriu a essência da lei e diz o que ela deveria ser. Esse é o ponto central. Aqui, só compreenderia isso quem já estivesse enxergando Jesus como Filho de Deus. Porque assim, quando ele diz que veio para cumprir a lei, interpretação, né? Por que ele não disse que ele veio para cumprir a essência da lei? Eu entendi tudo que você falou e eu acho que entendi direitinho. Mas assim, fica assim, dá a impressão que literalmente ele veio cumprir a lei. Aí fica um pouco confuso, porque me colocando no contexto daquela época, fica difícil para a gente ver a visão da pessoa que via a lei e ele não cumprindo determinadas coisas da lei. Mas eu entendi, deu para entender, eu não vou ficar confirmando polêmica aqui. Mas Jesus sempre falou. Mas o Sermão do Monte ele vai explicar depois, tá? Ele vai explicar com detalhes depois. É certo que todo aquele que queria realmente tinha sede de Jesus compreenderia isso aqui. Agora, para aquelas pessoas que não tinham sede de Jesus também já sabia que elas não iam compreender e nem querer compreender. A gente pode dizer que o Espírito Santo dá o discernimento. Aqui neste momento a gente não tem ainda a descida do Espírito Santo, certo? A gente não tem, a gente vai ter lá em Pentecostes. Esse é um grande desafio para as pessoas que estão ouvindo aqui, tá? Agora, ele está falando numa linguagem que eles compreendiam também. Os exemplos que a gente vai ver mais adiante, no decorrer do Sermão do Monte, são exemplos que referiam
aquele povo, aquela cultura, a forma de aprendizagem que eles tinham e o linguajar que eles tinham. Jesus usou. A oração do Pai Nosso, deve chegar lá, a gente vai ver isso, né? Porque ele fala da oração do pão diário, porque cada trabalhador naquela época trabalhava e pegava aquele dinheiro e comia com aquele dinheiro. Era, e pronto, acabava, tinha que trabalhar no dia seguinte para comer. A maioria da sociedade era assim, é diferente da nossa sociedade. Então, Jesus veio cumprir a lei aponta para Jesus. É o que o Cássio vai dizer. Outros vão dizer, não, Jesus veio cumprir a lei porque ele é o único que conseguiu cumprir a lei. Olha, e o respeito de Jesus pela lei, ele é enorme. Lá em Mateus 4, Jesus é tentado por Satanás. Satanás tenta Jesus de várias formas. Como é que Jesus combateu a tentação? Com a palavra. Com a palavra, com a lei. Que lei no sentido de toda a palavra. E Satanás tentou com a palavra. Tentou com a palavra também, mas Jesus falou também com a palavra, deu interpretação não de texto, fora de contexto. E olha aqui, o segundo versículo, quando ele fala que o céu pode passar a terra, mas nenhum iotil, né? Aqui a expressão indica que as partes menores ou insignificantes da lei vai deixar de passar. Tudo vai ser cumprido. Tudo vai ser cumprido, né? Esse é o sentido aqui principal. Tem outros pontos aqui, irmãos, que a gente trouxe, mas a gente não vai falar de todos aqui. Pode, depois eu termino aqui, pode falar. Porque só uma parte da questão da lei, que a lei é boa, né? O próprio texto bíblico, Jesus Cristo falou, e mais à frente nas cartas ele fala que a lei era boa, mas é uma reflexão que eu acho muito interessante fazer, é que a quantidade de regras e leis que há em qualquer sociedade é sempre proporcional à sua imperfeição. Sempre. Se você pegar o homem no Éden, quando ele não tinha pecado, ele tinha só uma lei, uma regra. Né? Não coma daquele fruto. À medida que o homem foi pecando, o Senhor foi criando outras regras e tudo mais. O povo foi cativo no Egito, aí depois veio os 10 mandamentos, veio o Levítico, com essas 613 leis aqui. Regras, assim vai. Se você pegar o nosso país, o Brasil, né, nós estamos aí com mais de 14 mil leis. Eu não sei se já chegou a 15 mil. Já chegou em 15 mil, né? E à medida em que a sociedade vai se corrompendo e vai usando a lei para poder servir a si próprio ou às suas próprias conveniências, as interpretações e colocações da lei ficam desvirtuadas. Então, aqueles homens, eles perderam a essência da lei. Eles poderiam se achar defensores da lei, mas Jesus Cristo trouxe a essência, ele cumpriu a lei porque ele veio com a lei na essência, não com desvios. E eu entendo que assim, é por isso que Jesus Cristo cumpriu a lei. Por outro lado, quando a gente fala assim, o número de regras é proporcional à nossa imperfeição, isso nos traz algumas vergonhas, né? Por que nossa sociedade precisa de tanta lei? Porque nós somos muito imperfeitos. Então é ruim ter muita regra? Não, o próprio Deus criou regras. As regras do Antigo Testamento, do Levítico, foi criadas pelo próprio Deus. Então o que quer dizer isso? Vai indicar a nossa imperfeição, mas isso não significa que não deve existir regras. Elas devem para trazer equilíbrio à nossa sociedade, etc. e tal. Eu vou fazer só um comentário antes de passar para o Sérgio aqui. Outro dia eu estava pensando nisso que eu estou falando agora, no dia, viu, irmã Sara, que a gente estava discutindo aqui numa assembleia uma regra, o irmão Alencar vai lembrar, que eu lembro de tudo, uma regra sobre trazer pet para a igreja ou não. Você lembra dessa regra? Trazer o quê? Pet, animal para a igreja, Então, chegamos até a discutir isso, claro, no meu coração, claro, manifestei na hora lá. Eu fiquei um pouquinho de vergonha, né? Porque eu sei, se a gente está discutindo até essas coisinhas, é porque a gente é imperfeito, porque a gente não está sabendo conviver em sociedade e comunidade. Mas às vezes é necessário se criar leis para se trazer esse equilíbrio. E por isso que existiam tantas leis lá, com aquele povo imperfeito e tudo mais, mas Jesus Cristo veio com a perfeição dele, cumpriu a lei, e ele é o objetivo, o foco da lei, né? É Jesus Cristo. Né? E eu gosto muito da frase de Jesus quando ele diz assim, porque o sábado não foi criado para... o homem não foi criado para o sábado, mas o sábado foi criado para o homem, né? A essência da lei está nisso. A resposta disso aí é Romanos 8:3, mas como nós não vamos chegar nem Mateus. Mas quiser ler, Não, pode ir, não. Isso é importante. Quem tem que falar? não, é o Sérgio, desculpa, Sérgio. Eu posso dar essa questão da lei muito simples, porque a própria lei dizia que se a pessoa cumprisse todas as regras, mas se infringisse uma, estaria perdido para sempre.
Por isso que Jesus cumpriu a lei, porque ele sabia que a gente, como ser humano, jamais a gente ia conseguir cumprir todas as regras. Agora, isso que Jesus falou, também naquela cultura, era pesado, sabe por quê? Porque os escribas e fariseus, mesmo para os discípulos, eles eram vistos como os top da galáxia. Aqueles que mais cumpriam. O problema deles é que Jesus viu o coração. Esse é o problema deles. Jesus viu o coração e sabia o que estava acontecendo ali. Aí, Jesus tinha visão além do alcance, né? Como Deus e como homem. Mas olha só, o que a gente busca quando a gente se converte? A gente recebe o perdão dos pecados, os pecados passados, e a gente recebe também um ódio pelo pecado. A gente tem que ter um sentimento de não gostar mais. Por quê? As duas coisas são importantes. Se eu não me sinto perdoada, eu vou ser infeliz. Pensa uma pessoa que não se sentiu perdoada. Mas se eu me sinto perdoada, mas eu continuo na prática daqueles pecados, também é uma infelicidade para um cristão, não é? Então é a justificação e a santificação, trocando em palavras. E a lei jamais poderia fazer isso, nunca foi. Mas os homens, no sentimento de achar que podiam cumprir a lei, podiam buscar. Por quê? A lei existe, Deus tem uma lei que é boa, que é correta, que é perfeita. A lei que deu para Moisés é uma parte disso, né? Agora, o que acontece? Lá em Romanos vai falar o seguinte, aquilo que a gente pode, porque a carne, como é que ele diz? Por quanto que for impossível a lei, estava enferma pela carne. Então, nós não podemos. Agora, o Tito estava falando aí das leis. A lei, quando eu não consigo cumprir a lei, não é a lei que é ruim, é por minha causa. Sou eu, a culpa é minha, que é o que ele vai dizer aqui. Mas ele vai dizer, olha, mas aí Deus, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. Ele manda Jesus, não é só em carne, ele vem como homem na carne pecaminosa. Ele foi tentado, a gente sabe que ele não pecou, ele vem em carne pecaminosa. Aí o que ele faz? Quando ele faz tudo isso, o que ele faz? Ele condena, e no tocante ao pecado e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Quando Jesus vem, e aí ele está convivendo ali com aqueles fariseus, e os fariseus, quando estavam perto de Jesus, eles viam a sua hipocrisia, eles viam essa justiça própria e se envergonhavam. O que eles vão fazer? Essa vida de Jesus, né, o que Jesus era, esse cumprimento, o que eles vão fazer? Vão dizer, crucifica, crucifica. Só que aí o que acontece? Quando crucifica, o pecado está condenado. Pronto, venceu o pecado. Jesus vence o pecado. Amém. Romanos 8 é um dos capítulos melhores, né? Pois é, eu falei no muito antes, mas é Romanos 8. E eu dou graças a Deus que Paulo escreveu o 8 depois do 7, porque o 7 ele acaba com a gente. O homem pecador. O Romanos 8 é maravilha. Só para... Mas só para Deus, essa questão do homem querer cumprir a lei, né, de eu consigo cumprir a justiça própria, isso nunca foi intenção de Deus. Lá em Gênesis, né? Gênesis 3, depois da queda, Deus vinha na viração da noite, o homem já está escondido, tem a maldição, ele já promete Cristo em Gênesis 3,15, né? Sempre foi. Mas a lei tem a função que Paulo vai ensinar, vai mostrar meu pecado, vai me mostrar que é para Cristo que eu tenho que ir, né? Você está condenado, é morte, mas tem uma solução que é Cristo. Então, quando Jesus fala que veio cumprir a lei, Gênesis 3,15, tem outras referências, tá? Deuteronômio 18, 15 a 18, o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. São várias. Então o Senhor me diz, falaram bem daquilo que disseram, e suscitarei um profeta, verso 18, do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, ele falará tu. Há muitas referências que isso se refere a Jesus, Salmo 110 também, Isaías 42, 47, Isaías 53. E em Romanos, Paulo vai completar isso aqui, além dos textos que a Sara citou aí. Ele vai ensinar também, né, em Romanos 3, 20 a 24, nenhuma carne será justificada, e vai trabalhar a justificação, né, diante deles pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus. Jesus veio cumprir a lei se aperfeiçoa em Jesus, porque a lei por si só lá não era suficiente para levar o homem a Deus, a gente sabe disso, né? Jesus veio completar isso aí. Então vejam, estamos terminando aqui essa parte,
Qual é o verso agora que falta? Vai até o 20. É o 20. O verso 20 é o verso que vai gerar perplexidade para aquelas pessoas que estão ouvindo. Porque Jesus fala o seguinte: os escribas fariseus, eles eram patamar mais alto de justiça. Essa turma ficava estudando bastante, tá? Tinham várias escolas, e eles eram muito intelectuais, realmente, no ensino. E aí falar, peraí, nós aqui temos que ter uma justiça maior do que a desses aí para dar certo pra gente, então agora a gente não tem solução mesmo. Estamos frios, né? Não tem solução mesmo. Os irmãos, só para os irmãos entenderem, somando tudo que eles devolviam ao templo, dava cerca de 20% do que eles ganhavam, no mínimo. No mínimo. Não era só dízimo, tá? Não era só dízimo. Então a gente trouxe na época da escola bíblica aqui, nós trouxemos essas informações. Então, esse ponto é um ponto importantíssimo para nós, porque apesar disso tudo que eles faziam, eles tinham uma justiça própria, né? Nós também temos que ter este cuidado. O irmão Hernani até falou um pouco sobre isso aqui em uma de suas colocações. Porque estar com ativismo na igreja, desenvolvendo diversas atividades, não significa necessariamente relacionamento com Deus. Estar sendo escalado para diversas atividades, ocupando diversos espaços. Essa é uma autoavaliação que cada um de nós tem que fazer, porque só Deus que enxerga o coração. Só Jesus enxergava o coração dos escribas e fariseus. Embora algumas práticas externas deles já revelavam também o distanciamento. Então, esse verso é o verso que anuncia o que vem depois, tá? Ele vai anunciar aí a questão do homicídio. Quem matar tem que morrer. Jesus falou, você não pode nem pensar em matar. A lei nossa hoje não pune quem pensa em matar, tá? Você pode dormir no travesseiro pensando em matar, arrancar a cabeça de qualquer pessoa no outro dia. E ainda pode falar que pensou isso. Você não é punido, tá? A lei pune a partir de atos externos. Mas a justiça de Deus, ela excede a dos homens, né? A maldade brota lá no coração, porque Deus sabe, né? Que começa lá para depois avançar. Não foi assim com Caim e Abel, né? Então começa lá dentro. Então Jesus vai falar depois dos juramentos, do homicídio, da vingança. Aí eu passo para você. Mas nós já estamos aí 9h20. Você está o nosso limite. Pensamento também é pecado. Nós pegamos todas essas coisas. E é isso que vai falar esse próximo. Eu só queria saber sobre o horário, se vale a pena a gente seguir. Nós estamos em 9h25 ali por aquele relógio lá. Como eles prometeram 3 sessões. Não. A gente ouviu já. Porque essa parte agora podemos falar rápido, pode passar mais aqui. E é isso, novo padrão da lei. Depois de Jesus Cristo dizer que não veio revogar, mas veio cumprir a lei, e que nossa lei tem que exceder a dos escribas e fariseus, ele fala como é que deveria exceder. E é isso aqui, vamos falar rapidamente. Eu ia sugerir isso, porque vai terminar o 5. Né? Isso, termina o 5. Então pode terminar e a gente já combina o próximo. Que é o complemento da lei, que é o quê? Matar vezes sem motivo se irá. Isso aí nós podemos ler aqui no texto. Vamos ler o texto rapidamente aqui, né? Mateus 5, a partir do 21. Ouvisto o que foi dito, aquela expressão que aqui eu comentei, né? Sempre, a partir de agora vai usar muito. Ouvisto o que foi dito, eu porém vos digo. Ouvisto o que foi dito aos antigos. Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Foi o que o Dedé colocou aqui. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, eu estou lendo aqui na versão árabe, tá? Pode estar diferente alguém. Esse sem motivo na minha versão está em cocheiro. Sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Na aula aqui nós até vimos com mais detalhe o que é isso, chamar de tolo, etc e tal. Mas vamos seguir aqui só essa sequência para terminar aqui. Aí vem uma parte aqui que ele fala sobre: se, pois, ao trazeres ao altar tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. E veja aqui que assim, se teu irmão tem algo contra ti, né? Se você tem algo contra ele, não. Isso me faz lembrar Mateus 16, do que eu chamo, pode passar aqui, meu irmão? Do que eu chamo de o ato de reconciliação do cristão, pode passar mais uma?
que eu chamo de o algoritmo de Jesus para resolver conflitos. Está lá em Mateus 16. Eu vou ficar em pé aqui, só para mostrar melhor. Lá está lá em Mateus 16, 18, de 15 a 20, diz assim: se tiveres algo contra o teu irmão, vá a ele. Eu acho interessante quando Jesus coloca isso para ele, e que Jesus Cristo, ele nem coloca, por exemplo, vá ao pastor. Nem ao pastor. Você tem alguma coisa contra o teu irmão? Vá a ele. É o que a irmã ali colocou, a irmã Isabel. A questão de confrontar. Por que eu coloco o algoritmo? Vai vir aqui. Se ele te ouvir, assim é o texto. Ganhaste o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, o que é que faz? Leva 1 ou 2. Se ele te atender, a palavra será confirmada. Porém, se ele não te atender, leva à igreja. Existe uma sequência do ensinamento de Jesus. E nós, normalmente, nossa tendência, a gente fere essa sequência. É muito mais fácil quando a gente tem algo contra o irmão, ou o irmão tem algo contra nós. Eu me desentendi ali com o Sérgio. É muito mais fácil eu chegar perto do Dedé e dizer, falar mal do Sérgio, porque eu tive um problema com ele, do que procurar o Sérgio. Mas não é esse o algoritmo de Jesus. Quando a gente confronta, quando a gente busca, isso é uma atitude de amor. Por que é uma atitude de amor? Porque nem sempre é fácil. Nem sempre a gente tem coragem. É difícil, mas é o que Jesus Cristo nos ensina. Lembra lá do Tiago Braz? O sarrafo está colocado mais para cima. O desafio é maior. O Sermão do Monte é desafiador. Tanto que o título da revista era Sermão do Monte, um ensinamento desafiador para desse título. Eu vou embora para desse título, né? O Sermão do Monte é desafiador. Então, quando aqui fala da questão da oferta, eu lembro lá de Mateus 18 por isso. Porque diz: se trouxeres o teu altar, a tua oferta, e lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar. O que é que Jesus Cristo está dizendo para de nada me adianta para mim, a tua oferta, o teu sacrifício, se você estiver mal com o seu irmão. Para mim é mais importante que você esteja bem com o seu irmão do que a tua oferta. E muitas vezes as pessoas confundem as coisas. O próprio fariseu, que a gente vai utilizar aqui, esse Dedé já mencionou a história do publicano e do fariseu, né? Ele batia no peito quando orava e dizia: graças te dou, Senhor, que não sou como esse publicano. Dou o meu dízimo, como o Dedé que já comentou, até de 20%, etc e tal. Ele disse: mas se você está mal com seu irmão, isso não serve para mim. Então vamos seguir aqui para terminar. 25. Entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele e a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz é o oficial de justiça, né? E seja recolhido à prisão. No meio dessa leitura passou o Dedé aí. Já está nessa leitura aqui. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Vamos de novo para o próximo. Ouviste o que for dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar uma mulher com intenção impura no coração, já está cometendo adultério, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança fora, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja de todo o corpo lançado no inferno. Se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança fora, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo por inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a mulher, exceto no caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Esse texto, inclusive, foi tratado pelo nosso irmão Herbinho, na sequência aqui nossa. Também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás. Dedé que já falou dos diversos juramentos. Mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor o teu juramento. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, nem pela terra. Nem pela terra, por seu estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Eram os tipos de juramentos que tinha. Não vamos entrar em detalhes agora para sermos rápidos. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco em preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Então Jesus Cristo está ensinando assim: antes havia essa prática do juramento para confirmar, né, para dar certeza à palavra, que você está dizendo. E Jesus Cristo está dizendo: não, seja a sua palavra sim, sim, não, não.
Quando eu lembro desse texto aqui, sabe quando? Quando eu estou conversando com alguém, ou a gente está numa conversa, não só eu falando, mas outras pessoas falando. Tem certeza? Foi isso mesmo? Né? E eu me lembro uma história que o pastor Josué contou aqui na igreja, nosso particular. Ele, numa mensagem, ele contou que quando ele estava na Alemanha, ele fez um doutorado lá na Alemanha, ele foi tirar um documento, um órgão lá, não sei quais irmãos vão lembrar dessa história, que eu lembro dele contando isso numa mensagem. E aí ele foi chamado a um balcão, Josué, tal. Aí ele foi chamado para ser atendido. Aí chegou lá para a moça que estava atendendo, e a moça perguntou: é o senhor Josué? Disse, sou eu. Quer ver meu documento? Quer ver meu passaporte? Alguma coisa desse tipo. Ele disse que a moça olhou para ele com a cara até meio empurrada, disse, não, o senhor já me disse que o senhor é o senhor Josué. Porque o nosso costume aqui no Brasil é que pra gente provar que a gente é a gente tem milhares de documentos, né? Falsos e precisos, né? E eu me lembrei dessa história, seja a sua palavra sim, não. Eu acho que essa atendente lá, faz muito da cultura dele, né? Mas assim, essa atendente aí estava pensando nesse versículo, como dizer assim, você já me disse que não precisa mostrar documento. Aqui no Brasil nós estamos muito longe disso, né? Mas é o que Jesus Cristo aqui nos ensina, não precisa jurar. Falou. Falou a verdade, está confirmada. Por acaso, se tivesse falou, contou uma mentira, volta lá atrás e diz assim, não é bem assim não. Não é assim, fala a verdade. Esclarece, tá? Vamos seguir aqui. Por visto que foi dito, eu já estou no 38. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que der mandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, que era um costume daquela época, porque os romanos, eles poderiam, pela lei, obrigar, né, um judeu a andar uma milha, anda com ele duas. É o que Jesus Cristo diz. Dá quem te pede e não te volte costas de quem deseja e que ele empreste. Agora vem a parte melhor, que escorrer para chegar nessa. Vamos terminar nela. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A gente pratica isso, irmãos? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e chuva sobre os justos e injustos. Porque se amares os que vos amam, que recompensa tens? Todo mundo faz isso, não faz assim também os publicanos? Mas se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Irmãos, eu sei que a leitura aqui foi rápida, para a gente pelo menos terminar o capítulo 5, mas não é desafiador? Jesus Cristo não pegou o sarrafo pelo lá para cima? Agora salta aí. É desafiador. Amai o vosso inimigo, orai pelos que vos perseguem. Se você ama e saúda somente quem é teu amigo, teu irmão, que grande vantagem tem. É fazendo isso que as pessoas vão ver a luz de Cristo em nós. É fazendo isso que nós vamos ser salvos para essa terra. É fazendo isso que nós vamos receber a justiça dos escribas e dos fariseus. Eu estou fazendo esse apanhado geral para que a gente possa fechar aqui o capítulo 5, pelo menos o capítulo 5. Né? E aí, não sei se vai ter outra oportunidade. Se tiver, a gente volta. Porque o horário foi... Tentamos ser sucintos, né? Tentamos, eu preparei até as 2 da oração, mas aí a gente gastaria mais 40, 50 minutos, não dá. E esse do sarrafo, né, Tito, o Estevão cumpriu isso aí, né, no momento que morria, né? Sim. As pessoas apedrejando ele, já pensou, ganhando pedradas ali? E orando por ele. Como é que a gente compreende isso, irmãos? Aqui, durante as aulas do Sermão do Monte, a gente falava sempre isso. Isso é só uma perspectiva espiritual, só com a presença de Deus. A gente não precisa achar... olha, eu nunca serei isso, não vai dar para mim. A gente não precisa fazer esse lamento, sabia? Porque isso é Deus que nos capacita. É Deus que nos capacita, é Deus que nos dá a capacidade para cumprir a sua vontade, como diz a palavra de Deus. É Deus que nos capacita para servi-lo. Então nós temos que nos colocar à disposição. Temos que estar dispostos a orar, a meditar, a ter comunhão
e saber que isso é sobrenatural. Nesse período que a gente, só para encerrar, nesse período que a gente esteve aqui do Sermão do Monte, foi um período na minha vida muito interessante, porque teve um rapaz que era meu colega e amigo, 46 anos, ele faleceu. Durante 2 anos ele atravessou um câncer. E aí, ele veio aqui assistir algumas aulas. E aí, a família me deu a oportunidade, durante as aulas aqui, de falar no velório dele. E tinha muita gente, muitas pessoas que jamais vão pisar, irmão, só se o Espírito Santo realmente tocar, parece mais por vontade própria dela, ela não convia a igreja com convite. E ele, quando ele foi à primeira cirurgia em São Paulo, estava passeando na Disney, desmaiou, lá no cruzeiro da Disney, e dali ele foi para o Sírio-Libanês de São Paulo. Câncer na cabeça, durou 2 anos e pouquinho. E aí, ele ligou do hospital para mim, falou: Dedé, eu tô aqui, o que eu faço, cara? A situação é essa. Com Deus, você não precisa de um intermediário, o véu do tempo se rasgou, eu expliquei isso para ele. Essa palavra ficou na cabeça dele. Ficou na cabeça dele, e aí depois nós fizemos uma oração de conversão, ele converteu. E em todo lugar ele dava testemunho. E tinha uma alegria, as pessoas iam visitá-lo no hospital, já com muitas dores, já. E ele conseguia transmitir isso, as pessoas não entendiam, vinham falar comigo: ele é diferente. Eu falei: não é diferente. É sobrenatural. Isso aí você não consegue explicar. Isso é Jesus que explica. E ele deu esse testemunho, ele morreu, mas o testemunho dele ficou. E justamente no velório dele, eu levei um material escrito e tal, e li, e as pessoas vieram falar no final, falaram assim: eu estou sentindo paz agora diante disso que você falou. E realmente eu não compreendia porque ele tinha aquela alegria. Então isso serve para nós também. Nós só conseguimos fazer algo muito bom porque o Espírito Santo está em nós e a gente dá essa liberdade para o Espírito Santo agir. Só conseguimos fazer o salto? O salto só com o Espírito Santo, não tem como. Irmãos, eu vim falar aqui hoje, foi uma semana tão desafiadora. Eu falei, na verdade, quando a Sara convidou, eu falei assim: eu vou porque a Sara convidou. Deus me perdoe, eu vou porque Deus, mas é porque a Sara, a Sara é uma pessoa muito comprometida com a causa. Então o convite dela tem mais força, tá? Então, porque assim, hoje não dava, eu não preparei a aula de sinfonias para domingo ainda, vou ter que acordar de madrugada e gravar no amanhã cedo. Não tem nada para fazer, não tem nada para fazer. 6 da manhã. Então, eu ia preparar hoje, mas assim, muitas coisas aconteceram para não estar aqui, porque essa é uma batalha espiritual, a gente não pode trabalhar essas coisas, você vir para cá hoje para ouvir de Jesus, isso aqui não é algo que a gente acha que é, vou ali, não é. O inimigo não quer que você esteja aqui. As coisas acontecem para você não estar aqui. Conflitos, doenças, problemas acontecem para você não estar aqui. Nós não somos pentecostais, mas tem hora que o nosso tradicionalismo nos fecha os olhos para enxergar o que a palavra de Deus fala. Então a gente tem que estar disposto realmente a enfrentar isso, a orar. Eu dou graças a Deus nessas oportunidades de estar aqui, porque é aqui que eu abasteço espiritualmente. Falando a gente abastece mais do que quem está ouvindo, porque a gente tem que estudar, tem que aprender. Então, eu agradeço a Deus, Sara, pela oportunidade, porque esse Sermão do Monte ele foi desafiador para a minha vida, para a vida do Tito, do Herminho, e continua sendo, né? E aquele que está em pé, cuidado para não cair, porque saiu daqui, tem que estar disposto a aprender novamente, a orar. É a caminhada cristã, a jornada da caminhada cristã só termina na eternidade com Cristo. Não adianta, eu estou tão bem. Olha, se prepara, porque enquanto vivemos aqui, o pastor Hernando Dias fala do nascer ao morrer. Todos teremos tempestades ao longo da vida. O que muda é como você está com Cristo no momento que ela chega. É isso. Você pode morrer de câncer alegre falando de Jesus, que foi o que aconteceu com esse rapaz. E ninguém na família dele é crente. Ninguém. E todo dia que eu ia lá, eu orava, falava, e ele estava alegre, não reclamou da doença em momento algum. Então, é o Espírito Santo. Só isso. Obrigado, Sara, era isso que eu queria dizer. Vou aproveitar e agradecer também a Sara o convite. Também foi uma semana muito complicada para mim, muito cheia, muito atarefada, mas louvado seja Deus por isso. A gente nem teve condições de se organizar muito bem, né? Fizemos um Frankenstein aí de slides, mas eu acho que deu para ajudar aí na... É porque o conjunto completo de slides é umas 500 Vocês podem escrever um livro. Olha, gente, eu é que tenho que agradecer.
escutando isso do Demerval, dizendo que meu pedido tem força, vou aproveitar para explorar. Eu acho que a gente pode combinar assim de continuar. Eu, por mim, gente, eu ia até o 7, até o capítulo 7, e até o final do Sermão do Monte, viu, meu irmão? É para ficar aqui? Hã? Eu já ia sair para ir para lá. Não, fica aí um pouquinho.